Geraldo Mota, bom dia, Geraldo. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Fã FM. É um prazer estar de volta a essa rádio que é, como diz o ouvinte que acabou de falar, um canhão, certo? Depois de ter passado, a última ter sido aquela entrevista, aquele programa que você fez ao vivo lá na Barra dos Coqueiros. Exatamente. Estamos à disposição para esclarecer aí o que for necessário para a população e seus ouvintes. Geraldo, a minha observação é a seguinte: quando a gente está na BR, nas BRs, nas rodovias federais, independente de qual BR a gente esteja, você observa sempre que há algum tipo de sinalização eletrônica, avisos antecipados, com placas grandes, informando ao condutor que mais à frente ele vai se deparar com uma sinalização eletrônica, seja ela radar, seja ela lombada. Nas rodovias estaduais, recentemente, você participou inclusive lá na Barra dos Coqueiros explicando os pontos e a necessidade da colocação desses radares por diversos locais, mas nessas localidades a sinalização ela é muito pequena. Não faz alertas ao cidadão e ao condutor de que ele mais à frente vai se deparar com um radar. Além disso, colocada em determinados pontos em que muitas vezes não há nem sequer moradores ali na redondeza, né? Principalmente nessa rodovia aqui que liga para a rodovia dos Cocos, ali na região de Indiaroba. Qual o posicionamento do DR diante dessas críticas feitas? Fique à vontade. Vamos lá, Narciso. Com relação à comparação que é feita com a BR, com a rodovia federal. A rodovia federal, ela tem um VDM de veículos maior do que a nossa, certo? Ela tem uma faixa lindeira muito mais afastada do que as nossas rodovias. E alguns trechos, na maioria dos trechos da BR-101, você não tem um aglomerado urbano. Vamos lá. Ali aquele povoado, logo quando você sai dali na 235, naquele povoado Laranjeiras. Onde é que fica o povoado? Ele fica lá em cima. Aqui no Aras não tem nenhum aglomerado urbano. Entendeu? E vários, lá em Itabaiana, nós temos uma largura de, sei lá, 40 metros para ter um movimento e um tráfego de pessoas. Nossas rodovias, elas são umas rodovias mais estreitas, tá? Então, muitas das vezes, as pessoas trafegam os pedestres nos seus bordos. Entendeu? Então, e tá, na sua grande maioria, ela está em trechos urbanos. Por exemplo, Vila dos Padres, lá em Estância, né? Ali onde tem o... Então, o que acontece? Vias urbanas são vias, na verdade, elas são rodovias, mas com características urbanas. Certo? Então, o que é que diz o manual de sinalização? Tá? Ele diz que em vias urbanas, essas placas ela tem que ser de 60 centímetros. Ela pode ser maior se houver uma condição, mesmo ela sendo... Por exemplo, a 235, que é uma via, uma rodovia com características urbanas. Então, o que é que acontece? Então, nossas placas, elas foram colocadas de acordo com o nosso VDM, que são o veículo diário que passa, tá? E com essa característica urbana, certo? Em alguns trechos, como, por exemplo, vamos lá na 230, lá para o lado de Poço Redondo, tem locais que as placas, elas são de 80 centímetros. Por quê? Porque o local... ele tem essa condição de ser colocada essa placa de 80. A placa que é presa no equipamento, ela é uma placa de 60, de 60 que eu digo, de diâmetro. Por que ela é de 60? Porque uma placa de 80 ou acima disso, ela vai fazer, o vento vai fazer com que o equipamento oscile e ele não vai dar o efeito que é a da fotografia, ser uma fotografia nítida, para que a gente possa não cometer equívoco de ler uma placa errada. Entendeu? Então são essas as ponderações e as colocações que nós fazemos com relação à nossa sinalização.
Quanto ao local que você falou, que é um local que não tem, na verdade, esse local, ele foi feito um estudo com velocidade, porque não é só o pedestre que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar também que o motorista tem locais que ele imprime velocidade, que acaba, que é também um dos grandes fatores de sinistro de trânsito, é a velocidade. Então, nesses locais também foram colocados para que se reduza nesses pontos a possibilidade de acidente por velocidade, ou seja, não é pensando aí nesse caso no pedestre, mas no condutor também, entendeu? Nós verificamos que em alguns locais os condutores desenvolvem uma velocidade que não é compatível com a via. Então, por isso que em alguns pontos... E a retirada das lombadas físicas, que também era um questionamento muito grande, porque foram colocadas lombadas físicas, só para você ter uma ideia, no sertão nós tínhamos mais de quase 200 lombadas, então havia uma reclamação muito grande, principalmente do trade turístico, porque a viagem para o sertão se tornava inviável e cansativa. Então, tem locais que tinham lombadas, então essas lombadas foram retiradas e foram colocados equipamentos eletrônicos. Tem alguns ouvintes aqui que gostariam de participar. Se você prestar menos atenção em Diego, olha, pra mim você abre no tempo certo, lindão. O problema é que você é apaixonado por Diego. Meu Deus do céu, esse Kleber Play. Hoje é o último dia, mas eu já tô com saudade, porque eu fui de uma égua, me faz raiva, mas é gente boa. Vamos embora, né? Você pensou que não ia ter saudade dele, né? Pensei, mas vou ter, porque o bicho é gente boa. Essa semana tem alguém me dizendo assim, mas Narciso, você nunca reclamou tanto. Mas é porque o bichinho aqui, ele de vez em quando bate a mão, mas eu gosto dele. Não é gente ruim, não. O bicho é gente boa. Você precisa ver o clima aqui pós-programa, viu, Geraldo? Mas vamos lá, vamos voltar. Cadê aqui? Mas a amizade continua a mesma. Continua mesmo. Quando acaba o programa, todo mundo passa raiva. O Jeová pergunta aqui. Pergunta ao engenheiro de trânsito se ele tem algum projeto de sinalização para a rodovia José de Campos, na Barra dos Coqueiros. E tem três ouvintes. Então vamos lá. Anota aí, viu, Geraldo, para você responder a todos de uma vez. Vamos lá. Narciso, além das placas serem pequenas, algumas delas atrás de árvores, certo? Tem algumas delas que é encoberta por galhos de árvores. Bom dia, Narciso Machado. Aqui quem fala é o líder comunitário Jefferson do Santa Maria. Narciso, você indo pro Mosqueiro, quando você passa ali próximo, quando você chegando ao posto BR, tem uma placa de 60 e uma de 40. Uma de 60 e uma de 40 juntas, a de 60 primeiro e a de 40 um pouco mais à frente. E o que acontece? A CPRV tem mania de ficar ali naquele posto com radar. E o motorista vai obedecer qual sinalização? A de 60 ou a de 40? Eu queria que você fizesse essa pergunta aí, para a gente que é condutor, que anda muito ali pro lado do Mosqueiro, ficar ciente para depois não chegar a notificação em casa e aí é aquele bolo todo. Líder comunitário de Santa Maria. O Narciso, professor Claudemir, e por exemplo, você indo para Lagarto, é um monte de placa que tem, várias, só que não vão colocar um radar para cada placa lá, como tá aquela quantidade toda de placa. Isso aí eu creio que é para eles colocarem os radares móveis, mudando de lugar a cada dia, e aí quando o condutor contestar na justiça, eles vão alegar que a via estava sinalizada com informação que ia ter a fiscalização de radar. Eu não tenho condição, é muita placa, trechos de 60 quilômetros, numa rodovia, uma reta, num local que não tem moradia, não tem casa, não tem nada. Geraldo, à vontade. Vamos lá. Com relação a José de Campos, está sendo feito algumas observações, principalmente porque ali se tornou uma via muito utilizada, que é a via da Atalaia Nova. Entendeu? Então ali a gente está fazendo alguns estudos, está vindo aí o estudo que se refere à nova ponte, né? Então esse estudo está sendo feito em conjunto com essa situação para ver como é que aquele tráfego vai se comportar com relação à implantação dessa nova ponte. Com relação a essas placas atrás de árvores, nós estamos revendo, porque o que acontece, Narciso? Isso, inclusive ontem eu estava observando, fazendo uma verificação através do Google, e um ponto onde tinha um radar,
eu fui buscar uma imagem, a árvore era uma plantinha muito pequena. Hoje, ela já, depois de 2, 3 anos, que já vão fazer 3 anos de implantação, essa árvore, ela cresceu e aí nós vamos ter que reposicionar isso exatamente para evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, é uma coisa que está sendo revista com relação a essa questão, não só da placa, como também o próprio equipamento, entendeu? Alguns sofreram e a gente, inclusive, o que é que a gente faz quando acontece isso? Quando a gente detecta que houve esse problema, nós desligamos o aparelho, entendeu? E vamos reposicionar ele. Com relação ao mosqueiro, o que acontece? Eu não sei exatamente a que ponto o ouvinte se refere, entendeu? Então ele teria que dar, mas eu vou ver junto com o BPRV se eles conseguem identificar onde é essa parte, porque às vezes, Narciso, o que acontece? O pessoal, o condutor, ele tem muitas coisas que ele não se atenta ou não tem conhecimento. E pela velocidade que ele vem desenvolvendo, ele parece que a placa está junto da outra. O que acontece? Há uma placa, o manual, ele recomenda que a distância mínima entre uma placa e outra, para ser compatível com a velocidade, seja feito um cálculo. Mas vamos lá, uma placa de 60 para 40, qual é a distância mínima que ela tem que estar? Ela tem que estar a 60 metros, que é o que a gente chama de tempo de reação do motorista. O problema é que o motorista vem numa velocidade tamanha, acima de 60, e quando ele se depara com a de 40, a de 60 já ficou. Entendeu? Então tem essa outra situação também, mas vou verificar porque como ele só fez dizer que era na rodovia do Mosqueiro, a gente não tem uma exatidão, mas vou pedir para o pessoal dar uma procurada. Mais um ouvinte aqui para a gente... de lagarto... Pois não. Alô? Não, pode falar, pode falar. Quanto às placas de lagarto, o que é que acontece? É como eu lhe falei, o pessoal acha que radar é só para proteger o pedestre, mas não. Ela também serve para coibir velocidades em pontos onde foi detectado que a velocidade desenvolvida poderia e pode e causa acidente. Entendeu? Saída de pista é outro acidente, é outro sinistro de trânsito que acontece com mais frequência do que muita gente imagina. Entendeu? Não chega a ser o nível de celular, né? Nem de velocidade, mas a saída de pista é outro grande motivo. Então, aquelas placas, ela foi colocada exatamente para isso, para alertar o condutor de que a qualquer momento pode haver uma fiscalização eletrônica, porque, infelizmente, os nossos condutores, eles só respeitam o radar, porque a placa, como a gente aprende quando vai... está na autoescola e vai tirar a habilitação, a placa é de regulamentação, não é de recomendação. Aquela placa não quer dizer, eu recomendo que o senhor ande a 60. Não, é uma placa impositiva. Ela diz que você tem que andar a 60. Então, se nossos motoristas fossem educados e fossem treinados como deveria, eles não desobedeceriam nunca essa velocidade que se encontra regulamentada. E, lógico, a comparação que eu vou fazer aqui não tem muita, assim, talvez alguns digam, não, mas eu não estou lá. Não. O que é que eu vou dizer? Nossa legislação, inclusive, ela exige que a gente faça a sinalização, porque ela sabe que nós, motoristas, somos mal educados. Você vai nos Estados Unidos, tem uma placa lá, e onde é que está o equipamento de radar? Está num carro da polícia, atrás de um outdoor. Quando você vê, você só vê o carro da polícia do seu lado. Entendeu? Então lá, eles dizem, meu amigo, olha, a lei é assim, você tem que andar assim, não importa que eu tenha que estar dizendo que você tem que tem um radar. Porque o que acontece? Na minha opinião, o que acontece? Quando eu aviso que você tem um radar, você só diminui naquele ponto, o resto do trajeto, você vai passar 120, 160 por hora. Não importa, porque você sabe que não tem um radar ali. Entendeu? Então, é uma coisa que, inclusive, se vem discutindo na Câmara Temática do CONTRAN, Senatran, é exatamente essa questão, entendeu? Que a gente precisa ser educado a respeitar a placa e não o radar. Perfeito. Meu caro Geraldo, para a gente poder encerrar, mais um ouvinte. Vamos lá, meu caro Kleber Play. Narciso, bom dia. Aqui é Lucinaldo. Pergunta a esse diretor do trânsito.
Porque fecharam aqui na Oswaldo da Aranha, próximo do Conjunto Tiradentes, próximo do Açaí, do G. Barbosa. Para nós que moramos aqui dentro do conjunto, é um transtorno que tem que fazer o retorno para poder chegar, tem que fazer retorno para poder sair do conjunto. E por que ele não volta a abrir as vias que dá acesso a esse conjunto aqui, Novo Paraíso, Tiradentes, etc. Meu caro Geraldo, aí eu acho que seria SMTT, né? Não seria com D. Não, DENIT. DENIT, né? Ele está se referindo a 235. Ali no Açaí, lembra? Não sei se você lembra que havia um cruzamento perfeito. ali. Houve uma intervenção ali. Inclusive o DENIT, numa última entrevista que nos deu aqui, nos disse que se a SMTT não fizesse as correções devidas, que eles iriam fazer intervenção. Vamos até procurar saber do DENIT como é que está essa situação e trazer o presidente aqui, o superintendente aqui para um balanço. Foi fechado, aquela situação ela foi fechada. Sim, perfeito. Ela foi fechada, o DENIT fechou, porque é uma rodovia, quando disser uma rodovia federal, mas dentro de um trecho urbano, e aí a competência é do DENIT, e eles acharam por bem fechar, e aí eles devem ter os estudos dele que justificaram aquele fechamento. Perfeito. Meu caro Geraldo Mota, lhe confesso que enquanto cidadão fico com a mesma sensação, mas você, quem é o técnico da história, explicou com muito detalhe, com muita transparência. Quero lhe agradecer sua interação conosco aqui no Jornal da Fã e sempre que necessário vamos lhe acionar. Obrigado, viu, Geraldo? Só lhe interrompendo um instantinho antes de nos despedirmos, apesar dessa explicação técnica, nós estamos revendo a pedido do governo do Estado, através do presidente Anderson, que a gente reveja aqueles casos onde realmente consiga-se colocar essa placa de maior tamanho, entendeu? A gente faça isso. Que bom, entendeu? Que bom. Então nós já fico agradecido. E vamos rever. Onde for possível, nós vamos fazer essa modificação. Perfeito. Obrigado, viu, Geraldo, pela sua participação. Bom dia de trabalho. Vou dar um prazo aí para você fazer essa adequação. Depois eu cobro de novo, viu? Um abraço. Eu lhe agradeço. Não, e assim que você achar necessário, ou que a gente tiver com essas coisas todas providenciadas, nós vamos entrar em contato com sua produção para que você possa noticiar. Muito bem. Geraldo Mota, gerente de trânsito do DR, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã.